Olá a todos, vamos juntos tentar resolver essa questão aqui interessante a respeito de geometria, né? Vamos observar algumas características interessantes na formação. É realmente uma questão muito bonita, né? Vamos assim dizer, pois você trabalha com alguns objetos geométricos aqui e suas relações, suas interdependências nessa questão, né? Então, podemos observar que delimita um quadrado, onde você tem circunscrito um arco de circunferência, cujo seu centro está aqui, C1. E você tem circunscrito a esse arco uma outra circunferência, que tangencia nesse ponto T, onde nós vamos encontrar o objetivo, esse ângulo alfa, que é o ângulo formado pelo lado do quadrado, e uma tangente que tangencia essa circunferência nesse ponto. Nós vamos chegar nesse ângulo, ok? Precisamos de alguns pré-requisitos básicos, como dominar algumas operações, como a questão de tangente entre os círculos, a questão também de dominar as características e propriedades da diagonal do quadrado. Precisamos também observar a relação entre os raios e as retas tangentes. Vamos observar esse cálculo da diagonal toda do quadrado. Observaremos também questão relativa ao raio da circunferência. Observaremos também que teremos também uma parte, vamos abordar a equação, onde vamos ter que manusear radicais. Sim, vamos precisar usar radicais também. Ok? E relações trigonométricas. Esse aí é o escopo do que nós precisamos utilizar de recursos para poder resolver essa equação. Ok? Então vamos lá. Iniciando pelo traçado aqui dessa diagonal, da diagonal do quadrado, que vai em si refletir alguns pontos interessantes. Por ser diagonal, ela tangencia as duas figuras nesse ponto T, como é dado já pela questão. E temos também a observação que ela passa aqui de traçar retas tangentes. Observamos também que temos um outro ponto aqui em comum. Esse ponto será importante também. Vamos traçar a tangente que faz um ângulo de 90 graus aqui. Pois todo o ângulo formado entre uma circunferência e sua tangente forma um ângulozinho de 90 graus. Temos esse ponto tangente, podemos traçar esse outro ponto aqui, também formar um ângulo de 90 com essa lateral aqui do quadrado. Podemos observar também desse lado aqui tem outro ponto de tangência, que vai formar mais um ângulo de 90. A gente pode utilizar ou não essas tangentes traçadas. Nós vamos observar aqui uma em específico, vai ser fundamental para podermos fazer o cálculo e chegarmos ao ângulo alfa, ok? Bom, disso nós conseguimos observar que surgiu uma outra figura que vai ser importante no cálculo, que é esse quadrado pequeno aqui, ó. Observamos que foi formado um outro quadrado. Bom, esse quadrado nós podemos chegar e facilitar para a gente encontrar esse segmento, ok? Vamos imaginar que cada trecho desse daqui, que é formado através dessa reta, mais as suas tangentes em relação ao círculo, ela tem nada mais nada menos que o comprimento R, né? Que é o raio dessa circunferência. Então, nós temos R aqui, e, em compensação, temos esse R raiz de 2, que é a diagonal desse quadrado pequeno. Então, já encontramos esse espaço daqui a aqui, R raiz de 2, pela propriedade do quadrado. Onde eu citei anteriormente a propriedade do quadrado que nos indica que o raio, essa lateral, o R, né? O raio dessa circunferência,
que equivale ao lado do quadrado. Para encontrarmos a diagonal desse quadrado, basta multiplicarmos por raiz de 2. Então, nesse trecho aqui, temos r raiz de 2. Precisaremos encontrar, aqui também temos nesse trecho aqui, também um raio r. E nos importa também saber quem é esse segmento x aqui. Literalmente, temos que descobrir o x da questão. Vamos observar que ele vai ser fundamental para determinarmos precisamos dele para determinar esse ângulo alfa aqui, que é o desejado pela questão. Ok? Então, de posse disso, continuaremos a traçar os outros elementos que serão importantes no desenho para poder definir quem é esse x aí. Ok? Já conseguimos encontrar a diagonal do quadrado. Vamos agora definir o lado desse quadrado. Bom, quem será o lado desse quadrado? Esse lado maior aqui, desse quadrado maior, vou traçar aqui, ele se refere aqui ao raio desse arco de uma circunferência maior, inscrito aqui, que nada mais é do que a soma desse R com esse R mais raiz de 2, ok? Então, temos essa soma aqui, R mais R raiz de 2, ok? Temos 2R raiz de 2, refere a esse lado aqui, tá ok? Que nada mais é do que esse raio do arco rebatido para cá, ok? Então, assim a gente descobre o lado do quadrado maior da questão, que também vai ser muito importante, ok? Agora vamos começar a pensar em como encontrar esse x, ok? Bom, chegamos no cálculo desse x da seguinte forma. Chegamos nele fazendo a seguinte aplicação. Vamos encontrar agora esse segmento x aqui, que é importante para resolvermos a questão. Qual será a abordagem feita? Bom, nós temos que ir descobrindo esse x através de algo que do pedaço, esse é o pedaço que ainda não conhecemos. Nós sabemos que temos aqui r raiz de 2, diagonal desse quadrado pequeno. Temos o raio r e precisamos descobrir esse, ok? Então, nós sabemos que o lado do quadrado é 2r raiz de 2, dado pela soma desse raio da circunferência, desse arco de circunferência circunscrito, que vem e é exatamente essa medida, ok? Agora, para a gente descobrir a diagonal desse quadrado maior, basta utilizarmos esse valor do lado e multiplicarmos ele por raiz de 2, como fizemos abaixo, ok? Então, vamos para cá.
Vamos calcular o valor de x, é aquele segmento que nos importa. Nós teremos, então, aqui r raiz de 2 mais 2 vezes a raiz de 2. Que nada mais é, voltando aqui, que esse lado vezes, como relação dupla de qualquer quadrado, a raiz de 2, para chegarmos na diagonal. Ok? Vamos dar uma resolvida nisso aqui, vamos melhorar. Aqui nós teremos, colocando x desse lado, jogando todo o outro lado. Ok? Então, vamos simplificar para ficar melhor ainda de trabalhar. Vamos anular aqui todos os elementos que tem dos dois lados. Então é raiz de 2 mais r mais x igual. Resolvendo essa parte aqui, teremos a multiplicação r raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 r mais, fazendo esse, 2 raiz de 2. Dúvidas em operação com radical? Vamos voltar um pouquinho para lembrar lá atrás como deve ser feito. Então aqui, como estamos já como pré-requisito citado, como eu falei, a respeito de operação de radicais. Se desejar, pode deixar um comentário. A gente volta e repassa isso aí com calma, operação com radicais. Ok? Vamos nos ater aqui a tentar encontrar o x. Podemos observar de forma fácil, eliminando esses dois elementos que se repetem. Nós temos que x vai ser igual a 2r. Esse r pode vir para o lado de cá. E chegamos que x é igual a r também. Ok? 2r menos r. Encontramos que x é igual a r. Podemos retornar no desenho original e lançar aqui que esse x, na realidade, ele pode ser escrito como rx igual a r. Agora, realmente vai nos permitir fazer as contas e encontrar o que nos importa para poder chegar naquele ângulo, que é essa figura geométrica. Bom, se aqui é x, aqui é r, e esse x for encontrado também como r, nós temos que essa lateral aqui vai ser 2r. Podemos observar aqui, vou até dar uma destacada, podemos observar aqui que surgiu uma outra figura geométrica que nos é muito importante, não só aqui, mas em vários momentos, quando a gente trabalha com geometria plana, que parece um triângulo retângulo aqui, que tem esse lado 2r e esse lado aqui de baixo r, e esse aqui totalizando r mais r, esse 2r. Com esse triângulo retângulo aqui, nós poderemos finalizar e calcular, encontrar esse ângulo. Por quê? Nós sabemos que na relação do triângulo retângulo, nós temos um ângulo interno aqui, já que esse é alfa, esse aqui será beta. Tá? Nós vamos, através da relação entre os lados cateto oposto e cateto adjacente, encontrar esse ângulo beta, visto que os lados já são conhecidos. Temos um lado 2R e temos um lado R. Então, nós vamos calcular e chegar no ângulo beta. Ok? Vamos lá. Ok, vamos lá. Pela definição agora do ângulo beta, que nos é importante aqui na questão, para poder encontrar o ângulo alfa, ok? Que é o pedido no início da questão. Então, devemos encontrar um para chegar no outro. Ok? Então, vamos pensar
para chegar nesse valor do ângulo beta. Esse é o nosso principal objetivo agora. Então vamos transportar para cá a figura geométrica que a gente encontrou ali. Sem proporções definidas aqui, apenas uma forma da gente entender a relação entre os lados do triângulo retângulo. Que lá nós temos aqui um R, 2R, o ângulo que nós precisamos encontrar beta, ok? Bem, nós sabemos pela definição trigonométrica de relação entre os lados do triângulo retângulo que existe uma relação que fala que podemos encontrar o valor desse ângulo beta se sabemos que o seno de beta é igual à relação entre o cateto oposto e a hipotenusa, que são, pela configuração do triângulo retângulo aqui exposto, da seguinte forma: R seno de beta é igual ao cateto oposto ao ângulo, que seria esse que está de frente, oposto, R, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é esse lado maior, que é o lado oposto ao ângulo reto de formação do triângulo, 2R. Simplificando aqui, temos que o seno do ângulo beta vai ser igual a 1 sobre 2. Pela definição, também sabemos, pela tabela trigonométrica, que o seno de beta é igual a 30 graus. Definição de tabela trigonométrica, ok? Então, também por eliminação, sabemos que se esse ângulo aqui é 90 e precisamos ter o ângulo como propriedade do triângulo, que a soma dos ângulos internos bate 180 graus, tem que dar esse valor. Nós descobrimos, se aqui é 90, que esse ângulo é a metade desse. Então, esse outro ângulo aqui, que não nos é importante agora nessa resolução da questão, sabemos que esse ângulo é 60, esse ângulo beta, que é o que nos importa, é 30 graus, e esse é 90, ok? Essas relações nos servem não só aqui, mas em várias outras questões envolvendo medições em geral. Perfeito? Então, vamos transportar esse valor de 30 lá para resolver nossa questãozinha. Voltando aqui, temos esse ângulo conhecido agora, beta, como 30. Então, se nós temos que beta vale 30 graus, sabemos também que esse segmento de reta que divide o quadrado e a sua diagonal, divide esse ângulo aqui em 2, correto? Isso é uma característica, conforme já falado, da diagonal do quadrado. E sabemos que o quadrado, né, é um polígono que cada canto, por ser ângulos retos, tem 90 graus. Ok? Então, se temos 90 graus nele todo, e esse segmento de reta que dividiu ele ao meio, sabemos que a soma de beta mais alfa é igual a 45. Temos que beta mais alfa é igual a 45. Assim fica exposto de forma imediata que alfa se refere a 15 graus. E é o que é desejado no problema. Uma questão bonita, pode ser abordada de várias formas. O que realmente chama atenção é a necessidade de encontrarmos o raio e, após o raio, determinarmos, pela conta que fizemos antes, que esse segmento aqui também é R. E aí que nos permite calcular que, tendo esse R e esse R, encontramos essa hipotenusa. Tendo a hipotenusa e sabendo que esse cateto oposto aqui desse triângulo retângulo também é R, encontramos a relação entre os ângulos internos desse triângulo retângulo. Assim, temos que, encontrando esse beta, para chegar no alfa, basta saber que esse segmento que dividiu o quadrado ao meio nos informa que aqui temos 45 graus. Então, aí podemos, por essa eliminação,
para essa conta simples, eliminar os valores e encontrar pelo somatório que o ângulo alfa é 15. É realmente uma questão muito bonita. Muitas vezes caem questões assim em provas de concurso e que o aluno muitas vezes, na hora que vai realizar a questão, se apavora, fica preocupado em resolver rapidamente e esquece que às vezes se parar para pensar um pouquinho em conceitos já conhecidos de matemática básica aplicados na geometria plana, consegue ter um bom êxito, um bom resultado. Bom, espero que não tenha ficado muito longo, tenham curtido o vídeo. Então tá aí, mais um vídeo falando de geometria plana, ok? Para todos um abraço, muito obrigado pela atenção. Até logo!